Lipídios. Os lipídios são substâncias químicas de baixa polaridade e, dado isso, eles são insolúveis em água a temperatura ambiente, mas eles são solubilizados em compostos ou solventes orgânicos, como o álcool, o éter, clorifórmio ou a acetona. Temos no grupo lipídios diversas funções que serão discutidas posteriormente nessa apresentação, mas de forma rápida e sutil, a principal função é nos proporcionar energia. Contudo, essa macromolécula não é a única que faz isso, o que mostra a importância de entendermos a diferença entre o lipídio, as proteínas e os carboidratos. A principal diferença é no consumo dessas macromoléculas e no produto extra que é produzido, no caso, são as quilocalorias. Tendo em vista que quando 1 grama de proteína ou carboidrato é consumido pelo corpo, é liberado 4 quilocalorias de energia. Já os lipídios liberam 9 quilocalorias. E é por isso que óleos e gorduras são restritos nas dietas para quem tem como objetivo emagrecer, dado que, quando consumida energia em excesso e essa energia não é utilizada, teremos como consequência as gorduras localizadas. Agora nós mostraremos quais são as funções dos lipídios. São funções essenciais para o nosso corpo e essas que estão sendo mostradas são as principais. Composição das membranas biológicas. Todos os tecidos do nosso corpo apresentam lipídios em sua composição, uma vez que a membrana das células é formada por fosfolipídios. O fornecimento de energia. É difícil não lembrar, quando se fala de tecido e fornecimento de energia, é difícil não lembrar do tecido adiposo, porque ele é uma das maiores fontes de energia do nosso corpo. E quando comparado com os carboidratos, os lipídios liberam em média 2 vezes mais energia quando oxidados. Estima-se que cada grama de gordura seja responsável por liberar 9 calorias. Já 1 grama de carboidrato produz apenas 4 calorias. Vale destacar também que o metabolismo energético dos lipídios ocorre de maneira totalmente diferente dos carboidratos. Precursores de hormônio e de sais biliares. Os lipídios estão relacionados com a produção de hormônio esteroides, tais como a testosterona, progesterona e estradiol. Também se relacionam com a produção de sais biliares, compostos que agem como detergente, ajudando no processo de absorção dos lipídios. Eles também transportam, vitaminas que são lipossolúveis. Os lipídios transportam essas vitaminas que só são solúveis em gordura, tais como a vitamina A, vitamina D, vitamina E e também a vitamina K. Ele também funciona como isolante térmico e físico. Os lipídios garantem proteção contra as baixas temperaturas e contra choques mecânicos. Impermeabilização de superfície. Os lipídios eles evitam a desidratação justamente por causa dessa hipermeabilização. Um bom exemplo são as ceras encontradas nas superfícies dos frutos. Agora falarei um pouco sobre o metabolismo dos lipídios no nosso corpo, de uma forma bem geral. Diariamente, o nosso corpo produz cerca de 25 gramas a 105 gramas de lipídios. Esses lipídios estão geralmente sob forma de triglicerídeos. O armazenamento de ácidos graxos, na forma de triglicerídeos, é mais eficiente e quantitativamente mais importante do que os carboidratos na forma de glicogênio. Quando os hormônios sinalizam a necessidade de energia metabólica, promove-se a liberação desses triglicerídeos com o objetivo de convertê-los em ácidos graxos livres, os quais serão oxidados para produzir energia. Quando ingeridos, os lipídios passam pelo processo de emulsificação, sendo digeridos por enzimas no trato gastrointestinal e depois absorvido pelas células da mucosa intestinal. A emulsificação é necessária para que os lipídios sejam absorvidos
já que ele é uma gordura e é insolúvel. Esse processo ocorre no duodeno, primeira parte do intestino delgado, com a ação detergente da bile, que é constituída por sais biliares. Nós temos aqui a colecistoquinina. É um hormônio peptídico. É produzido em resposta à presença dos lipídios, atuando sobre a vesícula biliar e estimulando a secreção da bile, e atuando ainda sobre as células exócrinas do pâncreas, estimulando a secreção de enzimas. Nesse processo, os lipídios são transformados em moléculas extremamente pequenas, de 500 a 1000 micra de diâmetro. Essas pequenas partículas ativam enzimas que são responsáveis pela digestão dos lipídios. Nós temos aqui a secretina. É outro hormônio peptídico que tem a função de auxiliar na neutralização do pH, do conteúdo intestinal, porque ela estimula o pâncreas a secretar uma solução rica em carboidratos. Sendo assim, os lipídios são degradados por enzimas pancreáticas que estão sob controle hormonal. Essas enzimas quebram os lipídios em ácidos graxos livres e monoglicerídeos. Dentro das células intestinais, os ácidos graxos se juntam à proteína intestinal, que aumenta a sua solubilidade. Assim, eles são convertidos em moléculas ainda menores, como o triacilglicerol, e organizados em partículas chamadas de quilomicrons. Essas partículas menores são liberadas nos vasos linfáticos, por onde serão transportadas até alcançarem os outros tecidos. O transporte de substância pelas células é conhecido como osmose. Esse processo, os lipídios podem ficar armazenados nos adipócitos ou serem degradados, formando-se em ácido graxo, transformando-se em ácidos graxos, ou então glicerol. A oxidação dos ácidos graxos é um processo que produz energia. Sendo assim, o metabolismo lipídico vem de duas fontes diferentes: de alimentos ingeridos e também das reservas do tecido adiposo, processo que acontece quando há privação de outras fontes de energia no organismo. Isso ocorre, por exemplo, durante uma dieta de restrição alimentar. Tipos de lipídios. Agora veremos os tipos de lipídios e um pouco de suas definições. Em seguida, veremos como é formada cada estrutura. Começamos com os ácidos graxos. São ácidos monocarboxílicos obtidos a partir de óleos e gorduras. Eles são utilizados como combustível pelas células e se constituem como uma das principais fontes de energia, juntamente com as proteínas e a glicose. Em seguida, vemos os triglicerídeos, que são compostos pelo glicerol, que é um álcool, associado a 3 moléculas de ácidos graxos. Os fosfolipídios são os lipídios associados ao ácido fosfórico. São moléculas anfipáticas, ou seja, uma região é hidrofílica, que tem afinidade com a molécula da água, e outra região é hidrofóbica, que tem aversão à molécula da água. São encontradas formando a membrana plasmática de todas as células. Os esteroides apresentam uma estrutura química marcada pela presença de 4 anéis. Alguns exemplos de esteroides são os hormônios sexuais masculinos, a testosterona, e femininos, progesterona e estrogênio. E também o mais conhecido esteroide que temos é o colesterol. Os cerídeos são compostos por um álcool diferente do glicerol. Possui consistência sólida e sua função principal é a impermeabilização, evitando a perda de água em superfícies sujeitas à desidratação. Pode ser de origem animal, como a cera de abelha e a cera de ouvido, que servem como proteção. Os lipídios são ésteres, isso quer dizer que são compostos por uma molécula de ácido graxo e uma de álcool. Nós temos basicamente 5 classes de lipídios: os ácidos graxos, os triacilgliceróis, os fosfolipídios, os esteroides e os cerídeos. Os ácidos graxos são ácidos carboxílicos constituídos de cadeias
hidrocarbonadas, de 4 a 36 átomos de carbono, e representam uma importante fonte de energia para as células. São considerados anfipáticos por apresentarem uma extremidade polar, hidrofílica, e uma extremidade apolar, hidrofóbica. O ácido graxo mais comum no nosso metabolismo é o ácido palmítico, e ele é um dos principais constituintes da nossa reserva de tecido adiposo. Os triacilgliceróis, sob o ponto de vista da química orgânica, um triacilglicerol é o nome genérico de qualquer triéster oriundo da combinação do glicerol, um triálcool, também conhecido como glicerina, com ácidos, especialmente ácidos graxos, no qual as 3 hidroxilas do glicerol sofreram condensação carboxílica com os ácidos, os quais não precisam ser necessariamente iguais. Triacilgliceróis são prontamente reconhecidos como óleos ou gorduras, produzidos e armazenados nos organismos vivos para fins de reserva alimentar. Os esteróides são lipídios estruturais presentes nas membranas da maioria das células eucarióticas. A estrutura característica desse grupo de lipídios da membrana é o núcleo esteroide, constituído por 4 anéis fundidos entre si, 3 deles com 6 átomos de carbono e 1 com 5. Eles são lipídios de cadeia complexa, onde o colesterol é a substância fundamental na sua formação. O colesterol faz parte da estrutura das membranas celulares, sendo também um reagente de partida para a biossíntese de vários hormônios, da bile e da vitamina D. Agora veremos os alimentos ricos em lipídios. Os alimentos ricos em lipídios podem ser de origem animal e de origem vegetal. Alimentos de origem animal são carne vermelha, peixes, ovos, leites e derivados. E os alimentos de origem vegetal, temos o coco, o abacate, as oleaginosas, que são os grãos, e o azeite de oliva.